Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais um vídeo de perguntas e respostas aqui no canal. Eu vi que a Júlia do Literary Tasting, ela postou recentemente no canal dela e daí isso me fez lembrar que no último vídeo que eu fiz aqui, eu acabei não respondendo todas as perguntas que tinham lá no Instagram. Então, se você não me segue ainda no Instagram, vá lá me seguir, o link tá aqui na descrição. Lá eu compartilho um pouco do meu dia a dia, faço algumas enquetes também que acabam resultando em conteúdos aqui para o YouTube, então te espero lá pra gente ter essa troca pelo Instagram também. E daí ela postou o vídeo, eu lembrei que estava devendo abrir mais uma caixinha lá, que vieram algumas outras perguntas. E, gente, vocês gostam de uma fofoca, né? Vamos combinar, porque achei que iam vir várias questões literárias e várias perguntas filosóficas, mas assim, vocês querem saber da minha vida, vocês querem saber um pouco mais de mim, então tentarei ser o mais transparente e sincera possível mediante todas as perguntas, mas vou começar com uma que ainda é literária, né? Tô aqui com elas anotadas. E daí, uma das primeiras perguntas é: onde você comprou suas estantes? Gente, a estante que vocês veem no fundo dos vídeos, ela não foi comprada, ela foi feita, tá? Óbvio, né? Se ela fosse comprada, ela teria sido feita por alguém, né? Mas quem fez fui eu e meu marido. Vou deixar a foto aqui que mostra depois que a gente montou ela e tudo. Foi assim um final de semana suado. Mas eu queria uma estante que ela não envergasse, que fosse de madeira, que fosse resistente. E todas as coisas que eu via na internet, elas estavam extremamente caras. Então, meu marido olhou assim, tá, mas o que que você quer? Eu mostrei alguns modelos distantes e tal, e ele embarcou nesse projeto de comprar as madeiras, de fazer o projeto, de desenhar ela, e todas essas partes que eu não saberia fazer, obviamente, sozinha. O que eu ajudei foi para lixar todas as madeiras, para invernizar as madeiras e ajudar na montagem também, mas o grande cérebro dessa operação foi ele. Então, isso que vocês veem é um resultado aí de muito trabalho meu e dele. E eu já estava conversando com ele que caso a minha estante fique pequena, porque tem entrado bastante coisa nova nela, a gente ia precisar construir uma outra nova, uma menorzinha que coubesse ali também no meu escritório. Então, quem sabe até o final do ano, início do ano, a gente já não tem aí uma estante nova. Se isso acontecer, gravarei um vlog de montagem, de criação, de construção da estante. A próxima pergunta é: por que você mora em uma cidade pequena, gente? E eu acho que a gente está cada vez mais acostumado a pensar nas comodidades de uma cidade grande, mas muito do que pautou a nossa reflexão de morar numa cidade pequena é o quanto que a gente de fato usufruía dos benefícios de uma cidade grande. Surgiu de um desejo da gente morar num lugar que fosse um pouco mais tranquilo, porque a gente morava num apartamento, em condomínio, era gritaceiro o dia inteiro e todos os lugares em que a gente morou, antes a gente morava em Curitiba, né? Todos os lugares que a gente morou, eles não eram tranquilos e assim, diversos bairros diferentes, então a gente não teve uma boa experiência. E sendo nós dois neurodivergentes, a gente sente essa falta de um lugar mais tranquilo. O que pesou muito pra mim também foi o aspecto de segurança, tá? Então, de eu poder sair sozinha na rua, de eu conseguir me locomover por conta, né? Então, se eu quiser ir na verduraria que é aqui perto, ou no mercadinho, eu conseguir fazer isso a pé e com tranquilidade. Na cidade que a gente mora agora, eu consigo andar com o celular na mão, sem medo que as pessoas vão me roubar. Então, isso traz uma qualidade de vida e uma tranquilidade mental também muito significativa. A cidade que eu moro, ela não é tão pequena assim, ela tem 80 mil habitantes, mas obviamente que não é comparado a uma capital como Curitiba, que a gente morava antes, e nem a cidade de onde eu venho, né, que eu sou de Paranaguá, no litoral do Paraná, e que é uma cidade maior também, ela tem 200 mil habitantes mais ou menos, e obviamente que em comparação a essas duas cidades, ela se torna muito menor em comparação, mas foi a melhor coisa que a gente fez, a gente se acostumou muito rápido, e eu costumo brincar com meu marido, porque ele sempre começa algumas coisas assim: vamos lá só dar uma olhada, vamos conhecer, vamos ver o que a gente acha, a gente não tem que tomar nenhuma decisão agora, e quando eu vejo, dá 2, 3 dias a gente tá
tá fazendo uma mudança radical na nossa vida. Foi muito rápido quando a gente decidiu se mudar pra cá. Eu acho que a gente veio visitar aqui a cidade pra conhecer. No mesmo dia a gente conheceu o apartamento, o sobrado que a gente morou quando a gente se mudou pra cá. E tava disponível e a gente gostou da cidade. Na mesma semana a gente fechou o contrato e em 2, 3 semanas a gente tava com a nossa mudança aqui. Então foi uma loucurada, mas foi um ganho de qualidade de vida muito significativo. A próxima pergunta, que eu acho curiosa vocês quererem saber sobre isso, gente, para eu falar um pouco sobre as minhas tatuagens. Eu não sei se eu tenho 10 ou 11 tatuagens, sim, porque chega no momento que você se perde. Não tenho tatuagens muito grandes, tá? Então, eu tenho no pulso uma frase que eu escrevi, de um poeminha que eu escrevi. Eu tenho uma flor no braço, eu tenho uma borboleta no braço, eu tenho um gatinho que tá com uma taça de vinho. Nas costas aqui eu tenho mais uma frase que ela veio de uma música que eu gosto muito. Eu vou tentar deixar as fotos aqui passando do que eu tiver foto, né? Eu tenho uma tatuagem abaixo do peito, aqui abaixo dos seios, que é uma lua, que foi a primeira tatuagem que eu fiz. Eu tenho também daí nos meus tornozelos um que é uma flor, que eu tatuei junto com uma amiga minha. E tem uma frase também, na verdade não é uma frase, né? Eu tenho uma tatuagem da Sustentável Leveza do Ser, que é escrito o peso com um negrito bem forte e o leveza caindo, que representa daí, né, a sustentável leveza do ser. Quero fazer mais tatuagens? Quero, mas aí eu fico entre gastar dinheiro com tatuagem ou gastar dinheiro com livros, eu acabo comprando livros. A próxima tatuagem que eu quero fazer é do Forte do Deserto dos Tártaros, então quero ver se sai essa tatuagem, mas preciso daí reservar dinheiro para isso e eu tenho que fazer escolhas, né, gente? Eu acabo escolhendo livros no final do dia. A próxima pergunta é como eu conheci o meu marido, gente. A gente trabalhava junto. Então foi bem curioso, porque quando eu entrei na empresa, era uma agência de marketing digital, eu trabalhava no RH, né? Ele estava, na verdade, alocado em um cliente, então quando eu comecei a trabalhar lá, eu não ouvia. Mas abriu uma vaga no time dele, ele também estava com problema com alguns profissionais lá, ele precisava de suporte, então o meu papel era dar suporte para os gestores, desenvolvimento comportamental, em recrutamento, em todas as coisas que precisassem ali. E eu lembro que eu liguei para ele quando ele ainda estava na outra empresa, que ele estava trabalhando alocado no cliente. E nosso primeiro contato foi por telefone, depois eu conheci ele no escritório. E logo de cara a gente se deu bem. A princípio ele era meu cliente interno, né? Então tinha uma relação muito profissional. Acontece que a gente foi conversando, ele foi se abrindo também com as dificuldades que ele tinha em termos de gestão com o time dele, era a primeira posição de gestão dele. E daí a gente começou a desenvolver uma amizade. Quando a gente viu, nessa época, ele estava casado e eu estava namorando, a gente não estava muito feliz nas relações, a gente conversava um pouco sobre isso. Ele acabou se separando, né, da esposa dele. E depois de um mês, mais ou menos, eu me separei do meu namorado da época e ele me chamou pra sair, a gente ficou junto e estamos juntos desde então, assim. Mas foi uma relação construída na amizade primeiro e de muitas identificações, de muitos sentimentos de como que a gente olha a família, como a gente olha relacionamento, como que a gente olha as amizades, como que a gente olha um crescimento numa vida. E quando a gente viu, a gente tava junto e quando a gente viu, tava também numa situação que eu dormia na casa dele, daí a gente pegava as nossas malas, porque eu tinha gata, né? E ele também tinha gatos. Então dormia na casa de um, no dia seguinte dormia na casa do outro, pra gente poder ir intercalando o cuidado com as gatas, até que se tornou insustentável, a gente falou, não, vamos morar junto. Acho que em 2, 3 meses a gente foi morar junto. E mais uns 2, 3 meses estourou a pandemia e a gente tá junto, mora junto, trabalha junto de casa e tem a nossa rotina aí desde então, desde a pandemia. Então a gente tá muito acostumado com essa rotina nossa e é difícil também quando a gente fica longe, porque tem aquele conforto de saber que a pessoa tá ali do outro lado, no outro escritório, que se a gente precisar a gente pode trocar uma ideia. Então a gente acabou desenvolvendo, além de tudo, um afeto, uma compreensão, um entendimento um do outro muito grande, que é o que possibilita a gente estar junto hoje, né? E todo mundo falava pra mim que se a gente conseguiu passar a pandemia morando junto e deu tudo certo, daqui pra frente é só alegria, né? E a gente conseguiu lidar muito bem com a pandemia, a gente se deu muito suporte mutuamente, e eu tenho muito a agradecer por conta disso para ele. E daí,
depois de 1 ano e meio, mais ou menos, a gente casou. A gente fugiu para casar, eu comento com ele. A gente tinha uma viagem que a gente comprou durante a pandemia para a Praia da Pipa. E nesse meio tempo ele me pediu em casamento. Aí a gente decidiu, né? Começamos a olhar, na verdade, o que precisava para fazer um casamento, quanto que ia gastar, quem chamar, quem não chamar. Aí a gente olhou assim, tá, qual que é o mais importante desse casamento? É estarmos juntos, é eu e você, a nossa relação. Então, vamos casar na praia. A gente foi pra viagem. No primeiro dia que a gente chegou, a gente trocou nossos votos na praia e tinha lá um senhor que tirava foto dos turistas e tudo. Daí a gente chegou e falou: Ó, a gente vai estar às 18 horas aqui pra casar. Você vai estar aqui? Você tira a foto nossa? Ele falou: Não, vou esperar vocês. Ele esperou a gente, foi uma comédia isso. E a gente chegou lá, ele tava lá, a gente trocou os votos, ele filmou pra gente, tirou um monte de foto. Tanto que a foto que eu tenho foi dele, ele foi super querido. E o resto da viagem daí foi a nossa lua de mel, já que a gente já estava ali, foi bem gostoso. E estamos daí fazendo quase 5 anos juntos e a gente fez 3 anos, e 3 anos e pouquinho agora, né, de casados e que venham muitos anos por aí ainda. A próxima questão é como você escolhe suas leituras e compras. Eu sinto que as minhas leituras elas vão puxando umas outras, tá? Então, por exemplo, agora eu estou lendo Ressurreição do Machado de Assis e eu vi que a frase que inspirou o romance vem de Medida a Medida do Shakespeare, e essa foi o processo de tomada de decisão para essa compra, porque tem relação com esse livro. Eu acho que agora eu estou nos projetos de leituras aqui do canal, né? Então tem de Machado de Assis, tem a Alicia de Jane Eyre, tem também a leitura em ordem cronológica que eu estou fazendo, tanto de Milan Kundera quanto de Dostoiévski, aqui na área de membros. Então eu tenho focado essas minhas leituras e também essas compras, mas uma leitura vai puxando a outra, né? Então, na Insustentável Leveza do Ser, a gente tem vários estudiosos que fazem relação com o Thomas e o Dom Juan do Lord Byron. Então, comprei Dom Juan do Lord Byron para ler. E isso vai acontecendo. Tem alguns livros que eu tenho curiosidade para ler. Então hoje, né, eu tô gravando esse vídeo faz menos de 1 hora que eu terminei de ler A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Então tem alguns livros que eu assisti resenha, que eu vi comentários, que outros autores recomendaram. Então por conta disso acaba despertando o interesse. Coloco na minha lista lá de desejos. Eu compro muito pouco em promoção. Eu comento com meu marido que eu fico tão afoita para achar as promoções para vocês, para mandar lá no grupo do Telegram. Então, caso você ainda não participe do meu grupo do Telegram, onde eu mando as promoções que eu encontro no dia a dia, tem aqui no card de descrição também um link para você entrar. E eu fico tão afoita nesse processo, eu mando tanta promoção que chega no momento e eu olho assim, tá, o que eu vou comprar? E eu não consigo decidir. Então, para mim, funciona muito mais eu fazer a compra pela demanda do que eu estou lendo. Então, tá, tô lendo em ordem cronológica, eu vou comprar o próximo livro. Esse daqui vai servir de apoio, esse é uma leitura complementar. Esse daqui surgiu num clube de leitura, então eu participo de alguns clubes de leituras também, que acabam fomentando isso, e eu gosto de participar porque fomenta a leitura de livros que, teoricamente, eu não leria por conta própria. Então, assim, não tem um processo mega estruturado, mas é mais ou menos esse processo que eu tenho. Eu tenho muita sorte de ganhar bastante presente dos inscritos também, de coisas que estão na minha lista de desejos. Eu tento deixar lá o que eu realmente quero ter na minha estante, e volta e meia eu faço uma limpa de livros que deixaram de fazer sentido, de coisas que eu não quero mais, ou de coisas que não são prioridades. Então, eu tento deixar lá coisas que, se chegar aqui em casa, eu vou querer ler de forma mais imediata, de forma mais próxima. Então, funciona para mim esse processo também. A pergunta seguinte é por que eu criei um canal. Eu posso fazer um vídeo só sobre do porquê que eu criei um canal. E talvez eu faça, porque nesse mês de julho o canal vai completar 1 ano de nascimento. Acho que tem 2 momentos que foram, assim, viradas de chave para mim. O primeiro foi a leitura do Deserto dos Tártaros, porque eu estava com essa vontade de criar um canal e eu estava postergando, prorrogando. E como vocês sabem, esse é um livro que mexeu muito comigo, e a principal coisa que fez daí com que fosse realmente esse movimento propulsor para criar o canal foi a reflexão de que às vezes a gente espera que fatores externos aconteçam para mudar a nossa vida, para que a gente tenha aquele momento de glória, para que a gente tenha aquele momento de grande conquista.
E esse momento externo não vai vir se você não fizer nada por ele ou se você estiver acomodado em uma situação de conforto e que você não opere nada na sua vida. Então, assim, não vai cair do céu, não vai cair, ninguém vai bater na tua porta e falar, vamos gravar um vídeo pro teu canal, nada vai acontecer. Então, isso foi um grande chacoalho, mas o que me trouxe a ideia de que eu já estava querendo nessa época, né? Mas o que me despertou a ideia foi que eu vi um vídeo um dia da Paloma, ela comentando que ela não gostou de Miss Dalloway. E daí eu fiquei de cara com isso, porque eu não tinha visto nenhuma outra pessoa falando sobre isso e eu também não tinha gostado da minha experiência de leitura. E nessa hora eu compreendi a importância da representatividade, de ter pessoas que falam aquilo que você também pensa, que vão validar aquela tua experiência de certa forma, né? Então isso me trouxe, né? Na verdade, na época eu pensava, né? Tem tanta gente produzindo conteúdo, por que que eu vou fazer, né? Por que mais uma pessoa fazendo isso? E com esse vídeo dela que me gerou essa reflexão, eu pensei, tá, porque a minha experiência não é igual a das outras pessoas. E tá tudo bem não ser igual, mas tem alguém que vai se identificar ou não com tudo isso. E acho que é importante ter esse espaço para fala, e exatamente porque nem sempre eu conseguia encontrar as coisas que eu gostaria nos vídeos que eu assistia, então eu tenho um olhar mais psicológico para as obras, e eu via resenhas que quase ignoravam esse ponto, esse aspecto dos livros, eu ficava angustiada porque pensava, ah, tá, mas tem mais isso que dá para falar, dá para fazer essa conexão, e isso acabou motivando também esse meu interesse. Então foi um efeito cascata, né, de várias coisas que contribuíram. Eu postei 2 vídeos inicialmente no canal, e teve um hiato aí de alguns meses para eu de fato engrenar. Então eu nem considero esses 2 primeiros vídeos como marco zero do canal. Eu considero quando eu postei o 3º vídeo e que daí eu me comprometi, comecei a postar 2 vezes por semana, depois eu aumentei. Agora a gente tem a área de membros aqui no canal, onde acho que só essa semana eu postei mais 3 vídeos para o pessoal que está na área de membros. E eu gosto muito de produzir conteúdo e eu sinto muito prazer fazer isso. Quero que isso seja boa parte da minha rotina, da minha vida, porque eu faço isso com muita tranquilidade, me dá gosto, eu adoro o processo de editar o vídeo, de me arrumar, de pensar no roteiro, de tentar estruturar a conversa, de tentar imprimir aquilo que eu pensei, né? Então é um processo muito gostoso pra mim e ainda bem que todas essas coisas aconteceram para que eu esteja hoje conversando aqui com vocês. A próxima questão é a minha série favorita, gente. Eu tava pensando aqui em várias séries que eu assisti já até hoje. Eu não assisto muitas séries hoje porque eu acabo priorizando muito a leitura, né? E meu marido assiste bem mais do que eu, mas a série que eu acho que eu já assisti 3 ou 4 vezes do começo ao fim é The Office. E confesso que eu não gostava no começo, não gostei da primeira temporada, mas tanto que o meu marido insistiu, eu acabei pegando gosto e hoje, tanto que eu tô na parte que o chefe lá, principal, o Michael, sai da temporada, eu falo, eu não quero continuar assistindo, não quero voltar pra quando ele tá, e ele é extremamente questionável as decisões, como ele comporta, ele causa, né, aquele riso pelo desconforto. Então é a minha série preferida. Eu fiquei pensando em outras séries, mas assim, que eu tenha reassistido várias vezes, eu não vou ter. Tem alguns doramas que eu gosto, tá? Mas que eu reassisto, por sinal. Mas eu acho que, assim, de melhor preferida mesmo é a The Office. E, gente, tem uma pergunta aqui que eu achei bem curiosa, tá? Porque eu não sabia que vocês reparam em tudo, na verdade, né? Cada story que a gente posta, vocês reparam. E veio uma pergunta por que eu não bebo. E eu lembro que eu postei algumas poucas vezes no story eu tomando uma Heineken Zero. Então, eu já bebi na minha vida, faculdade, em festa e tudo mais, e happy hour da empresa, então eu já tive muito hábito de beber. Meu drink preferido era o gin tônica, eu amava um vinho, só que muito por um aspecto de adoecimento mental mesmo. Na pandemia eu tive um burnout, eu tive depressão, comecei a tratar a ansiedade e tudo isso acarreta em medicações que a gente precisa tomar. E na hora que eu comecei a fazer um tratamento
um pouco mais sério, com acompanhamento um pouco mais próximo, e várias medicações que eu tomo, elas têm aí interação com o álcool de forma negativa. Apesar de não ter uma recomendação expressa, assim, da minha psiquiatra, eu parei daí de beber, e muito porque, como autista, eu percebia que o álcool me ajudava nas interações sociais, ele acabava maquiando as situações onde eu me sentia desconfortável. E por isso que eu bebia em festa, por isso que eu bebia em happy hour, porque eram momentos de relacionamento interpessoal que eu tenho dificuldade. Pode parecer que não, às vezes eu sei que vocês me olham aqui no vídeo, super falante, super conversando com vocês, mas é diferente. E acabei me sentindo desconfortável também de sentir que o álcool estava ajudando a maquiar isso. E porque, na verdade, não me ajudava a lidar com a situação, não me ajudava a criar repertório para lidar com a situação. Só era realmente ali uma muleta para lidar com aquele momento. Então, uma coisa se sustentou na outra. Meu marido tinha parado de beber um pouco antes de mim também. Então, quando eu bebia, daí eu bebia sozinha, daí é meio depressivo, né, gente? Vamos combinar. E então optei por parar 100%, acho que já faz uns 2 anos, pelo menos, que eu não bebo. E estou muito bem com isso, e eu acho que é engraçado porque a gente perde o referencial daí da bebida. Então a Heineken Zero pra mim, ela é uma delícia porque eu não tenho mais o referencial do gosto de uma cerveja. Então provavelmente alguém que bebe cerveja, que gosta de um chopp, não vai gostar, mas depois de um tempo que você perde daí a lembrança do gosto, vai que vai, gente, não sinto nenhuma falta. A outra pergunta é se eu sou psicóloga, por que eu não atendo em consultório? E, gente, dentro da área, vamos pensar em medicina, que você tem diversas áreas de atuação. Desde medicina do trabalho, que é você fazer aqueles laudos da pessoa estar apta para o trabalho, desde clínica, cirurgião, etc. Desde profissionais de medicina que fazem cuidados paliativos, e tem, assim, uma infinidade de atuações. Então, na psicologia acontece isso também. A gente tem diversas áreas de atuação, tem na clínica, tem hospitalar, tem psicólogo do trânsito, e eu atuei, então, né, na área de RH, na área de desenvolvimento organizacional. Durante a faculdade, eu fiz clínica. Quando eu saí da faculdade, eu cliniquei durante um tempo, atendi pacientes, mas para mim foi muito difícil o processo, porque dentro da clínica, você tem que respeitar muito o momento e o tempo do teu paciente. Então, às vezes você passa 10 sessões falando e discutindo sobre o mesmo tema, até que a pessoa comece a gerar algum tipo, mesmo que pequeno, de mudança comportamental, de mudança de pensamento em relação àquilo. Isso me causava muita angústia, porque eu não conseguia lidar com a minha ansiedade nesse processo todo. E o meu primeiro trabalho, quando eu me mudei, né, a minha história com a faculdade é assim: eu morava em Paranaguá, eu trabalhava em Paranaguá, eu entrava bem cedo, trabalhava até as 4 da tarde, pegava a van de Paranaguá para Curitiba, estudava, voltava, e daí trabalhava no dia seguinte, então era uma correria. Até que chegou um momento da faculdade que eu comecei a perder oportunidades de iniciação científica, de estágio, de participar de projetos, por conta da distância que eu estava daqui. E daí eu resolvi me mudar para Curitiba, e eu precisava trabalhar, né, para me manter, e eu passei daí em um processo de estágio em uma consultoria de RH no meio da faculdade, na verdade no meio do 2º ano da faculdade. Então foi meu primeiro trabalho atuando na área de psicologia. Daí eu fui tendo um crescimento gradual, né, ao longo da minha carreira, até ser essa minha última atuação daí nessa área de RH especificamente. Mas eu fiz atendimento durante os estágios, né? Fiz atendimento clínico, fiz atendimento à população em situação de rua, fiz acompanhamento com pessoas que estavam sob o uso abusivo de substâncias, fiz estágio com tabagistas. Então, assim, tive uma experiência bem vasta nessa área, e tenho muito conhecimento também de como esses transtornos mentais, eles acabam impactando, modificam a experiência da pessoa, tanto no trabalho quanto nas suas outras esferas de vida. Então, por mais que dentro da empresa eu não faça clínica, eu encaminho os profissionais para acompanhamento, eu ajudo a entender diagnóstico, eu ajudo a entender, né, atuar de forma complementar ao psicólogo clínico desse profissional, de como que a gente maneja, né, faz o manejo no dia a dia da experiência de trabalho, para que a pessoa
tenha isso, né, funcionando com o seu processo clínico, consigo identificar quando os profissionais estão com burnout para encaminhar também para um acompanhamento, recomendo psiquiatra, recomendo psicólogo, então eu faço esse acompanhamento aí bem completo dos profissionais. Então, mesmo que eu não atenda dentro da clínica, eu tenho uma atuação como psicóloga. A próxima pergunta, gente, eu acho que é a campeã de questões. Como eu faço para ler tanto? Então, assim, o ano passado eu li uma quantia razoável, mas eu não estava com uma produção tão intensa de conteúdo para a internet. Na verdade, não foi uma quantidade razoável, foi bastante em comparação ao que um leitor médio no Brasil hoje lê. Só que daí a gente tem que considerar alguns fatores. Primeiro, eu sou autista com hiperfoco em literatura, então eu vou largar tudo que eu puder para ler. Então, às vezes eu esqueço de comer, então às vezes eu esqueço dos meus compromissos pessoais, às vezes eu acabo negligenciando áreas da minha vida para ler. Isso não é saudável, tá? Então, acho que isso é importante ter em mente. O segundo ponto é que esse ano eu conheci a Nicole, né? A gente se tornou amiga e ela também tem hiperfoco em literatura. Então, assim, duas pessoas loucas por literatura, uma vai empurrando a outra, uma vai acelerando a outra, e quando a gente vê, tá as duas lendo ali 10, 15 livros por mês, porque nós duas temos uma velocidade alta de leitura, então eu tenho uma leitura rápida. Mesmo assim, eu pesquiso sobre os livros, tento me aprofundar, vou atrás de informações do autor, então isso eu consigo não perder a qualidade de leitura, principalmente porque eu produzo conteúdo, então eu preciso me aprofundar um pouco mais para não trazer algo muito raso para vocês, e nem é o meu intuito também, porque eu amo o processo de estudar sobre os livros, isso me dá assim uma euforia que vocês nem entendem, assim, sabe? Eu terminei agora o Redoma de Vidro, eu tô, assim, angustiada pra terminar esse vídeo pra eu conseguir gravar resenha, porque tenho tanta coisa na minha cabeça que eu quero colocar pra fora. E também a produção de conteúdo me ajuda a dar vazão pra isso, né? Então, tem esse aspecto também. A outra questão é que eu acordo entre 4 e 5 horas da manhã para ler. Então, antes de eu começar o trabalho, que eu começo a trabalhar 8h30, eu tenho ali entre 3 horas e meia e 4 horas e meia de leitura líquida. Então, eu sento e fico lendo por 3 a 4 horas direto. Isso me traz um volume muito grande, porque se eu já leio rápido e eu tenho tanto tempo, né? Eu acordo tão cedo para ler, eu adoro acordar cedo para ler, eu vou dormir já animada para conseguir acordar cedo, porque eu quero avançar com algum livro. Isso faz com que eu ganhe muita velocidade e que represente esse volume de leituras que vocês estão vendo. Ai, Morgana, mas é difícil. É difícil, gente. No começo eu demorei para me acostumar, mas é o que eu estou disposta a sacrificar algumas horas de sono para eu conseguir ler. Então, assim, eu acho que é muito fácil a gente olhar assim, nossa, mas é tantos livros lidos, mas o que você está disposto também a sacrificar da tua rotina, do teu dia a dia, para conseguir ter esse volume que você quer, ou essa frequência de leitura que você quer. Então, é fácil daí chegar no final do mês, receber comentários aqui no YouTube de que você não lê com profundidade, nem parece que leu o livro, você lê muito rápido, então não deve ter aprendido nada com ele. Bom, gente, tentem fazer então essa rotina de acordar e ler diariamente por 3 horas e meia a 4 horas e meia e entenderem daí se vai funcionar ou não para vocês. E é o momento que eu tenho mais foco no meu dia inteiro, então eu consigo realmente fazer uma leitura muito concentrada, com nenhum tipo de interferência externa, e para mim funciona perfeitamente. Próxima pergunta é: qual o meu maior sonho? E eu acho que já foi tantas coisas diferentes e nesse momento eu sinto que eu realmente me encontrei nessa área de literatura, nessa área de produzir conteúdo. O meu maior sonho é conseguir viver somente de produção de conteúdo em literatura, de isso ser meu ganha-pão, disso ser realmente aquilo que vai pagar as minhas contas, de que eu não preciso me preocupar com outras esferas de geração de renda e que eu consiga fazer isso, somente isso.
e conseguir me aprofundar mais, daí não precisar dividir a minha atenção entre mais de uma atividade e conseguir dedicar 100% do meu tempo para o canal. E não só para o canal, né, para eu conseguir fazer outros cursos de aprofundamento em literatura. Tenho feito isso já de forma bem frequente, mas eu vejo que no momento que isso for possível, eu vou conseguir fazer com ainda mais qualidade e acho que é um desejo aí realmente que tem sido o norte da minha vida, das minhas tomadas de decisões até o momento. E a última pergunta eu achei bem legal, que é qual conselho eu dou para quem quer criar um canal? E pensando na minha experiência, tá, de criar o canal, a primeira coisa que eu posso dizer é que senta e faz, sabe? Usa a câmera que você tem, usa o microfone que você tem ou que você não tem, usa o do celular. Não espere ter o cenário perfeito, não espere ter 100% do domínio da obra para você fazer a tua resenha ou o teu conteúdo especificamente. Se a gente for esperar o momento perfeito, ideal para começar, a gente nunca vai começar. E eu gosto muito daquela reflexão de que se você não começar agora, daqui a um ano você vai olhar para trás e vai sentir que você poderia ter começado antes, do que chegar daqui a um ano e você daí então começar a construir. Então, eu sou muito grata por ter tomado essa decisão de construir esse caminho há um ano atrás. E eu acho que a principal coisa também pra mim é saber que não vai ficar perfeito. Gente, eu tenho vergonha dos meus primeiros vídeos. Eu lembro que a minha psicóloga na época falou que só vai melhorar se você continuar fazendo. Então, foi sofrido, tive que me expor muito sobre publicar vídeos que eu não estava 100% contente. Hoje mesmo, volta e meia, eu não tô contente com alguma produção de conteúdo, um vídeo que eu acho que não ficou tão legal, mas eu preciso me desapegar do perfeccionismo, daquilo que eu considero que tem que ser o ideal, porque muitas vezes acontece dos vídeos que eu menos gosto ser o que tem mais reação positiva de vocês. Então, imagina se eu não tivesse postado. Então, eu acho que não esperar o momento ideal, todo momento é ideal, todo momento para começar é momento oportuno e é aceitar que no começo vai ser muito medíocre, gente. Vai ser ruim, não vai ser legal, mas é importante você ter pessoas que você confie e que torcem pelo teu crescimento do teu lado para te dar feedbacks também construtivos. Então não adianta você pegar um feedback de alguém que não tá torcendo por você. Hoje, os meus principais apoiadores aqui é o meu marido e a Nicole, então são pessoas que estão sempre contribuindo. A Lari Rangel também, ela sempre fala sobre os meus vlogs, então são pessoas que eu sei que torcem pelo meu crescimento e que por isso eu confio nelas e escuto, tento aproveitar os feedbacks, entender o que eu de fato consigo incorporar nos meus vídeos, na produção de conteúdo. Então, gente, só começa, tá tudo bem se não der certo, se depois de um tempo você descobrir que não era aquilo que você queria, que você não gostou de produzir conteúdo, que não é aquilo que você pensava, ou que é muito difícil, que não vale a pena. E eu sei de várias pessoas que passam por esse processo, mas pessoalmente eu acho que é muito gostoso e eu hoje não trocaria por nada essa experiência. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado das minhas questões aqui, das minhas respostas, na verdade. Se você tem alguma coisa que você gostaria que eu respondesse em um próximo vídeo como esse, deixa aqui nos comentários que daí eu tento responder num próximo vídeo desse. Vou utilizar também as perguntas de vocês. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Não esquece de deixar um like no vídeo, de se inscrever e de compartilhar com alguém que vai gostar também desse vídeo. Quero agradecer os membros do canal que fazem diferença no meu dia a dia e que estão agora participando das 2 LCs em andamento do canal, sendo que a primeira é Jane Eyre, a gente começou essa semana, e também a de Machado de Assis, os romances do Machado de Assis em ordem cronológica, que a gente começa na quinta-feira, nesse dia que, se você está assistindo o vídeo no dia que foi lançado, a gente está começando hoje, então dá tempo de entrar nas leituras conjuntas. Para você participar, basta você assinar a área de membros a partir do nível 2, que você tem acesso às 2 leituras conjuntas e as próximas que teremos por aqui. No valor aí de R$ 8,99 por mês, é um valor bem acessível. Espero te encontrar nessa área aqui conosco. E a gente tem um grupo no Telegram também que a gente vive papeando o dia inteiro sobre amenidades e sobre livros também. E eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.